vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, da região Sul. É decana da Escola de Humanidades e professora no programa de pós-graduação em Educação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, no Rio Grande do Sul, no qual orienta mestrado e doutorado na linha de pesquisa Formação de Professores, Currículo e Práticas Pedagógicas. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Educação da Unicinos no período de novembro de 2012 a outubro de 2016. A professora Maura coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão, GEP Unicinos CNPq, o qual integra a Rede de Investigação em Educação e Pensamento Contemporâneo, bem como a Rede de Investigação em Inclusão, Aprendizagem e Tecnologias em Educação, RIAT. É pesquisadora colaboradora do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos, GIPES, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, CNPq. Integra o Grupo Gestor CAPES Print Unicinos e é coordenadora do projeto de pesquisa no mesmo edital CAPES Print, intitulado Transformação Digital e Humanidades, Educação e Comunicação em Movimento. É membro integrante da comissão da década afrodescendente Unicinos. É doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal, e é pesquisadora Produtividade Pesquisa 1C CNPq. Professora Maura, aguardamos a sua exposição, a sua audiodescrição e uma boa apresentação. Buenos días a todos los que nos están mirando esta mañana. Es un placer estar aquí en compañía de personas que admiro mucho. Agradezco la invitación y disponibilidad de Tânia y Andrea para coordinar y dialogar con nosotros neste panel. Hablaré despacio en portugués, ya que tenemos muchos colegas hispanohablantes observándonos. Así que pido excusa por hablar em português a partir de agora. Começo a minha audiodescrição. Sou mulher, de pele clara, cabelo um pouco abaixo dos ombros, escuro, com algumas mechas mais claras. Estou em meu escritório, lugar que não tenho saído nos últimos 1 ano e meio. Ao fundo e aos lados tem estantes de livros que vão do chão ao teto. Do lado direito, uma janela, uma ventana. Termino minha audiodescrição, sigo então a minha fala. Não tenho muito tempo para essa fala, lançarei algumas ideias e me deterei em alguns aspectos que penso serem fundamentais para que vocês possam compreender o caminho que eu fiz de reflexão para problematizar o que eu denominei neste painel de governamento intermitente das desigualdades. Para explicar um pouco mais esse intermitente, esse conceito de intermitência, faço antes uma passagem pelas pesquisas que eu tenho desenvolvido e pela produção junto ao Grupo de Estudo Pesquisa em Inclusão e a rede que também eu participo, a qual a Tânia já fez referência. Ao problematizar, então, a inclusão e ao afirmar a necessidade de olhar, de mirar esta de forma mais crítica e a partir de um espectro variado de participação de grupos específicos de sujeitos, em 2009, pesquisas realizadas em meu grupo de investigação, financiadas com recursos públicos brasileiros do CNPq,
mostravam que as políticas de inclusão sociais daquele momento histórico, em expansão no Brasil, anunciavam um desequilíbrio econômico que seria insustentável a médio prazo. Além desse risco anunciado, as pesquisas, as investigações também já mostravam que não havia uma direção, um direcionamento educacional que fosse capaz de operar, de agir junto às políticas de inclusão, visando estruturarem eticamente o sujeito político voltado para a defesa de algo que fosse para todos, comum. Nitidamente, claramente, em meio à euforia nacionalista brasileira, também em meio aos muitos festejos identitários, os quais, de certa maneira, a Patrícia Graffi já comentava na sua fala, a inclusão se convertia em uma estratégia de governamento das desigualdades. Era necessário manter os desiguais sob vigilância e sob controle, para que o Brasil não corresse um risco de perder o controle da crise. Na paisagem neoliberal deste momento histórico, os investimentos em setores pobres da população, que viviam muito cercanos, muito próximos à linha da pobreza absoluta, deixavam muito pouco claro um plano de educação que visasse a autonomia econômica do assistido, daquele becário, daquele que recebia auxílio do governo federal. E para a configuração também de um país forte. Naquele cenário iniciado nos anos 2000, até meados da segunda década, nós fomos ampliando o acesso à escola, visando chegar a 100% de crianças em idade escolar na escola. Porém, o que se percebia já naquele momento é que a qualidade da educação não estava acompanhando as expectativas. Tal fato mostrava uma crescente precarização dos processos pedagógicos. E junto com essa precarização, essa diminuição de qualidade, também foram precarizadas as muitas formas de trabalho oferecidos para aqueles que eram mantidos, né, em uma linha muito sensível que dividia a inclusão da exclusão. Esse desequilíbrio das desigualdades mantido sob controle da nação brasileira, a partir de políticas sociais e assistenciais, ao longo de toda a primeira e quase a totalidade da segunda década dos anos 2000, bem como práticas conservadoras que tinham na igreja, na família e nas comunidades mais fechadas, né, em si mesmos, serviu de base para que práticas fascistas, discriminadoras, aparecessem, emergissem com muita força a partir dos anos de 2018. Ou seja, estas práticas já existiam acompanhando todo um movimento de democratização do Estado e eram mantidas sob controle. Uma vez esse controle diminuindo a sua vigilância, acaba, então, dando espaço para emergirem grupos fundamentalistas. Práticas fundamentalistas presentes em diferentes grupos populacionais foram mantidos sob a vigilância ao longo desse tempo.
Esse silêncio, o silêncio delas, durante os primeiros anos desse século, permitiram que algumas pessoas chegassem a entender, a acreditar que havíamos iniciado uma reversão, uma mudança, um câmbio de estigmas produzidos historicamente, estigmas negativos produzidos historicamente. Nos anos de 2009, essa engrenagem educacional se mobilizava em incluir, tornando esse um grande imperativo da nação brasileira, mobilizado por mecanismos identitários, como também comentava a Patrícia Graff. Em 2020, o advento da pandemia da Covid-19 fazia-se presente uma onda devastadora desse otimismo brasileiro, né? Mantido até o ano que eu diria em 2018, mas que cai a partir do ano de 2020 com a pandemia. O Estado brasileiro é sucateado, as políticas sociais colocadas em suspensão, a violência contra grupos específicos se fortalece e a educação pública padece devido às muitas práticas que eu falava antes de precarização da vida daqueles que eram assistidos, os becários, os que possuíam bolsa de auxílio, e também era precarizada a partir da precarização da formação de maestros, de professores. 2020, então, foi um cenário caótico. O professor Alfredo falava que a gente pode observar um movimento de alosteria nesse cenário de 2020, que desorganiza todos os trabalhos e que gera, então, muita instabilidade, uma crise ainda mais grave. Então, sobre essas inúmeras crises de todas as ordens, milhões de crianças e jovens ficaram no Brasil sem nenhum tipo de atendimento escolar. Houve uma grande expulsão de estudantes, principalmente daqueles que já não aprendiam na escola. Essa expulsão se dá de forma aguda devido à pandemia que os afasta da escola. Derivados disso, em consequência desse afastamento, dos processos agudos, né, derivado destes processos agudos de expulsão, como nos fala Saskia Sassen, em 2021 diminui o número de matrículas na escola de educação básica e fundamental. Educação anos iniciais até o ensino médio. Os fenômenos de expulsão e de exclusão escolar, somados a dois tipos de precarização, que são a econômica e a de tipos específicos de pessoas cujas vidas não importam, exige práticas de governamento competentes no contorno de problemas agudos gerados, entre muitas razões, pelo empobrecimento daqueles que vivem a condição de intermitência econômica. Nossas análises de várias pesquisas do grupo de investigação permitem ler a partir do campo dos estudos Foucaultianos, né, e em diálogo com outros autores que oferecem ferramentas para a leitura desse nosso presente, práticas muito frágeis dos discursos inclusivos, inclusivistas e educacionais, que não sustentaram reverter o crescente desgoverno biopolítico
brasileiro. E essas práticas de intermitência, elas mostram, ao longo desse século, desses anos, desses 21 anos deste século, que as políticas de inclusão, elas eram descontinuadas, porque investimentos foram sendo diminuídos. Então, elas ganham ênfase e diminuem em outros momentos, gerando aqui um aumento das exclusões no Brasil. Nós podemos discutir um pouquinho depois, mas aqueles que tiverem interesse, me coloco, então, à disposição. Obrigada, Tânia.